Você com certeza já ouviu falar ou ainda estudou na escola sobre a Reforma Protestante e todas as modificações que foram feitas na religião nesse período. Mas você já parou para pensar que uma mudança, principalmente uma bastante grande na religião, afeta a forma como as pessoas vivem a sua vida? Nesse vídeo eu vou falar sobre como essas reformas religiosas acabaram modificando a forma como as pessoas consumiam álcool e como, em alguns casos, as pessoas que bebiam vinho preferiam continuar católicas, enquanto aqueles que curtiam mais uma cervejinha se tornaram protestantes. Meu nome é Guilherme do Bristop, eu sou professor e mestre em História, e esse daqui é o História Fora de Foco. Você consegue dividir o mapa da Europa em diferentes formas: climas, culinárias, culturas e principalmente bebidas alcoólicas. Historiadores da alimentação, e sim, isso existe e é muito legal na verdade, olham ali para o mapa da Europa durante o século XVI e conseguem ver uma diferença bastante grande entre um norte que consome mais cerveja e um sul que consome mais vinho. Mas é claro, é sempre importante dizer, existem diversas áreas em que os dois acabam coexistindo, como ali na França ou na Alemanha, onde se bebe tanto vinho quanto a cerveja. E quando a gente acaba pegando essa divisão ali sobre bebida, o norte consumindo cerveja e o sul consumindo vinho, acaba sendo interessante que a gente consegue ver uma divisão bastante semelhante em relação à religião. O norte acabou aderindo ao protestantismo, enquanto o sul permaneceu católico. E aí acaba ficando a pergunta: é possível relacionar essas duas coisas? O que a bebida alcoólica tem a ver com a religião das pessoas? Ou ainda, quanto que a bebida favorita de uma pessoa acabou influenciando na hora que ela teve que escolher uma nova religião? Antes de prosseguir com tudo, só que rapidinho, quando eu falo para vocês sobre reforma, eu estou falando sobre uma série de reformas religiosas que aconteceram ali dentro da igreja. Na Europa, sendo as mais famosas, digamos assim, o luteranismo e o calvinismo, e que acabaram surgindo como uma revolta com as práticas feitas pelo catolicismo, seja pela religião em si, ou seja como algumas práticas como a corrupção dentro da igreja, a venda de relíquias religiosas, venda do perdão e tudo mais. Mas isso é bem mais complexo e seria um assunto para um vídeo só sobre ele. Mas só para resumir, para inteirar quem não está entendendo direito sobre o que eu estou falando. Ou ainda, para ajudar quem não está se lembrando muito bem. Mas agora, voltando para a questão do álcool, que é sempre mais divertido, não é nada difícil imaginar a relação entre o vinho e o catolicismo, principalmente quando ele está presente no ritual mais importante do catolicismo, a Eucaristia, quando ocorre ali a transubstanciação do vinho e do pão, que se tornam, enfim, carne e corpo de Cristo. E é importante dizer, este período que eu estou falando para vocês das reformas acontece depois da Idade Média, mas durante esse período no medievo, este ritual da Eucaristia era tão importante que muitas pessoas realmente acreditavam que durante aquele ritual estava acontecendo uma transformação real bem diante dos seus olhos. O vinho estava se tornando sangue e o pão estava se tornando carne. E o vinho, então, era extremamente importante, afinal se transformava no sangue de Cristo, e ao mesmo tempo era um link entre o fiel e Deus. Dentro do catolicismo, o vinho também acabava aparecendo como uma espécie de moeda de troca entre fiéis e padres. Se hoje você quiser que o padre reze uma missa por você, ou por uma pessoa doente, ou ainda por uma pessoa falecida da sua família, você pode simplesmente ir lá e pedir. Ele dificilmente vai pedir alguma coisa em troca. Mas durante o medievo não era bem assim, como diz aqui pra gente o historiador Mac P. Holt, o qual diz pra gente que durante esse período, principalmente em lugares em que se tinha uma economia muito dependente do vinho, quando você ia lá e pedia para que o padre rezasse uma missa para uma pessoa falecida, você oferecia para ele uma espécie de vinho futuro, ou seja, nos próximos anos uma pequena porcentagem das vendas dos vinhos seria destinada à igreja e à paróquia daquele padre, ou seja, o padre se tornava praticamente um acionista daquele vinhedo. E essa questão das missas e o vinho era tão importante que a gente acaba encontrando alguns casos em que as missas eram encomendadas não para um parente morto, não para a alma de uma pessoa, mas para o vinhedo. Uma missa era encomendada, era paga, era rezada, para que o vinhedo desse bons frutos e produzisse um bom vinho e bastante lucrativo futuramente. E essa relação entre a Igreja Católica e o vinho, em alguns casos, pode ser apontada então como uma forma de resistência ao protestantismo. Mas ao mesmo tempo não é uma regra, pois existem lugares em que, mesmo que a economia fosse extremamente dependente do vinho,
acaba tendo uma grande proliferação do protestantismo, como por exemplo na região de Languedoc, na França, onde, apesar de ela ser bastante dependente ali do vinho, acabou tendo uma proliferação bastante grande do calvinismo. Mas se as bebidas influenciaram em alguns casos em como a pessoa escolhia a religião, também aconteceu o contrário. A religião acabou influenciando em como as pessoas consumiam essas bebidas alcoólicas. E uma coisa importante só para dizer, embora tenha tido essa relação entre a forma de se consumir o álcool e as reformas, alguns dos reformistas mais famosos, como por exemplo Lutero ou Calvino, que já foram citados aqui nesse vídeo, não tentaram impedir que as pessoas consumissem o álcool, principalmente porque ele estava bastante arraigado nos costumes das pessoas. Beber o álcool fazia parte do seu modo de vida e muitas vezes parte da alimentação das pessoas. Mas é claro, houve aqueles reformistas que tentaram, principalmente alguns mais radicais, como Ludwig Hetzer e Sebastian Frank, que tentaram banir totalmente o álcool e construir uma espécie de reino dos céus na Terra. Mas é claro, não preciso dizer que nenhum dos dois conseguiu, né? Esse expurgo, esse banimento do vinho acaba sendo algo bastante estranho para a gente dentro do cristianismo, principalmente porque o vinho está presente dentro da Bíblia, o vinho é consumido por Jesus e o primeiro milagre de Jesus não é outro senão transformar a água em vinho. Mas nessa questão que eu estou falando para vocês sobre a religião influenciar na forma como se bebe, acaba aparecendo uma figura bastante interessante, Martin Bucer, o qual é amigo de Calvino e tem bastante influência ali na região da Inglaterra. Bucer acreditava que não se deveria beber em lugares públicos, ainda que estes lugares públicos para se beber, como por exemplo as estalagens, devessem existir para quando se recebessem visitantes nas cidades. Mas estas estalagens deveriam ter donos e funcionários que seriam pessoas de bom caráter e que se preocupassem muito com os valores morais das pessoas que frequentassem esses lugares, coisas que a gente sabe que os donos de bares sempre estão aí fazendo, né? Ainda assim, nos diz aqui o historiador Peter Clarke, houve muitos que foram contra essa questão de lugares públicos dentro da Inglaterra onde você poderia beber, porque estes teoricamente seriam lugares onde haveria uma facilitação do crime e também, porque não, do pecado. Seria praticamente o lugar frequentado por pessoas que queriam um lugar não muito legal, como uma espécie de sociedade invertida onde tudo que era ruim era permitido. Mas estes lugares para se beber, essas ale houses, essas estalagens, esses pubs ou simplesmente bares, acabam se tornando extremamente importantes dentro da Inglaterra. E isso acontece porque dentro da Inglaterra, antes da reforma, era bastante comum que as igrejas vendessem cerveja depois da missa, ou ainda que houvesse festa nas igrejas onde fosse vendida a bebida alcoólica. A reforma acabou criando essa proibição de se consumir a bebida alcoólica na igreja, o que acabou acarretando com a seguinte questão: estes lugares públicos para se beber na Inglaterra eram os únicos lugares onde você poderia comprar bebida e consumi-la. Já se a gente pegar no sul, ali na Itália, onde não houve essa questão da condenação da bebida dentro da Igreja Católica, onde ela continuou sendo consumida, ainda mais em rituais como a Eucaristia sempre presente na Igreja Católica, o vinho continuou sendo bebido ao longo do dia e muitas vezes acompanhando as refeições. Ou seja, o vinho também era alimento e não era tão diferente assim daquele pratão de lasanha que você estava comendo. E acaba se criando essa grande diferenciação. No sul, onde se bebe vinho, você bebe o dia todo junto das refeições, sempre acompanhando aquele seu prato. No norte, você vai ao bar beber. Você precisa sair da sua casa, você precisa de um ambiente totalmente diferente. Isso acaba gerando uma série de mudanças interessantes dentro da sociedade. Por exemplo, se você bebe durante as refeições todos os dias na Itália, você é só um cidadão comum. Se você bebe todos os dias no bar ali na Inglaterra, você é um alcoólatra. Nisso a gente acaba vendo que a religião acaba influenciando muito do modo de vida das pessoas, principalmente como eles consomem a bebida e ainda assim como a forma como eles consomem bebida é vista pela sociedade. Mas é claro, essa questão de religião, reformas e consumo de álcool é um assunto bem mais complexo. Eu acabei tratando aqui nesse vídeo só sobre um exemplo bem pequeno aqui sobre ele, que embora o caso seja bem mais complexo, esse exemplo, esses casos são bastante interessantes. Porque na história, embora a gente acabe vendo grandes acontecimentos, muitas vezes pequenas coisas, como se você gosta mais de beber vinho ou cerveja, acabam sendo bastante importantes para conduzir o fluxo da história para um lado ou para outro. E eu espero que vocês tenham aqui gostado desse vídeo. Foi um vídeo um pouco diferente dos que eu tenho feito ultimamente no canal, que são vídeos um pouco mais estranhos, digamos assim, sobre história do miojo, ainda história do papel higiênico. Acabei falando sobre assuntos que são mais recorrentes dentro da história que a gente vê na escola, nas aulas no dia a dia e tudo mais, como a reforma protestante e tudo mais.
E bem, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam aqui no canal, deem um curtir, mostrem para os seus amigos. Se você não gostou, bem, me diga aqui nos comentários por quê. E se você gostou, me diga também por que você gostou. Se tem algum tema que você quer ver aqui no canal, diga. E de resto, a gente se vê na semana que vem. Um abraço.